Oi, de volta. Deixa eu falar uma coisa para vocês que é muito importante para todos aqueles que nos assistem, tá? Quando a gente fala da matéria de teoria geral das obrigações e nós falamos sobre o descumprimento obrigacional, sobretudo nas obrigações de dar e nas obrigações de fazer, né? Portanto, sobre o inadimplemento das obrigações, mas notadamente com relação a esses tipos de obrigações, das obrigações positivas, há uma série de artigos, tanto no Código Civil quanto no Código de Processo Civil, que dizem respeito à forma de execução dessas obrigações. Isso é muito importante. Por que é muito importante? Por dois aspectos. Primeiro aspecto é porque essa matéria ela é muito pedida em concursos, em provas da OAB, pela sua dinâmica de aplicação de artigos, tá? E até mesmo pelas dificuldades, né, que existem em diferenciar qual o artigo ou qual o mecanismo que deve ser aplicado. Mas nós vamos tentar deixar isso bem simplificado, como inclusive é o título ali do nosso canal, que é tentar simplificar o direito. Veja, no caso das obrigações de dar, nós deixamos claro que é possível você executar e constrangir o devedor à entrega do objeto da obrigação. Se ele se nega a entregar e se o objeto ainda existe, você pode, portanto, não é, ingressar no seu patrimônio, no patrimônio do devedor, e então retirar a coisa do patrimônio e satisfazer o seu direito, tá? No caso, obviamente, de não ter havido perecimento deste bem, né? No caso de ter havido deterioração, eu posso enjeitar a coisa ou ficar com a coisa e requerer o pagamento de perdas e danos, como já estudamos. No caso do perecimento, ele só poderá se satisfazer em perdas e danos. Claro que eu estou falando de coisas que sejam infungíveis, porque as coisas fungíveis, elas sempre poderão ser substituídas por outras, né? Porque a gente verificou que gênero nunca perece, né? Que o gênero nunca perece. Muito bem, entendido isso, veja como que a execução da obrigação de dar, ela é diferente da execução da obrigação de fazer. Por quê? Porque eu não posso compelir uma pessoa a fazer um serviço quando ela está impossibilitada de fazê-lo ou ela se recusa a fazer. Então, no inadimplemento da obrigação de fazer, nós poderemos estar diante de duas situações. O inadimplente, ou ele não pode mais cumprir aquele serviço por sua culpa, ou não. Aí ele não vai poder mais cumprir. Ou o inadimplente, ele se recusa a cumprir. Então, eu tenho uma situação, ele não pode cumprir por culpa ou sem culpa. E uma segunda situação, ele se recusa a cumprir. Vamos na primeira situação agora. Quando há recusa do cumprimento, o que fazer? Se a pessoa se recusa a cumprir uma prestação de serviço, o juiz pode ir lá, constrangê-lo, né? Com violência, obrigá-lo, o senhor vai ter que fazer esse quadro, o senhor vai ter que fazer essa cirurgia? Claro que não. O que o juiz vai poder fazer? O juiz vai poder fazer, ora, se o senhor se recusa a fazer este serviço, o senhor vai ter que pagar uma indenização para a pessoa que o contratou, para o credor.
Então, o senhor vai ter que devolver o valor que o senhor recebeu para que não haja locupletamento ilícito. E mais ainda, o senhor vai ter que pagar perdas e danos pela sua recusa. Certo? Mas, ainda falando da recusa. Da recusa, e aí de uma recusa, portanto, injustificada. Não é? Mas, se este serviço não for um serviço intuito personae, portanto, se não vier dotado este serviço de uma característica de personalidade, de imprimir a personalidade daquele que foi contratado, ou seja, qualquer outro poderia fazê-lo em seu lugar, poderá o credor querer que um terceiro o faça. E se esse terceiro é aceito pelo credor, ou o credor fica livre para contratá-lo, poderá o juiz obrigar o devedor a pagar este terceiro e ainda responder por perdas e danos em razão da sua recusa injustificada. Então, estes são os casos em que há recusa para o cumprimento da obrigação de fazer. Mas, como eu lhes disse, pode ser um caso de impossibilidade da obrigação de fazer. E essa impossibilidade se dê por culpa do devedor. Quando a impossibilidade se dá por culpa do devedor, não é? Só há uma coisa a fazer: pagamento de perdas e danos, para que seja possível, não é, o cumprimento da obrigação por uma outra pessoa. E, evidentemente, ele vai devolver o valor da coisa. Todavia, quando a impossibilidade do cumprimento daquela obrigação não se deu por culpa do devedor, mas em razão de excludentes de ilicitude, e as excludentes de ilicitude, como os senhores sabem, são o caso fortuito e a força maior, o devedor deverá devolver a quantia recebida para a realização daquele serviço. Todavia, não deverá pagar perdas e danos. Por quê? Porque perdas e danos são frutos de responsabilização em razão de culpa, né? Tanto pelo artigo 186 ou em razão de responsabilidade objetiva, como conversamos já a respeito do artigo 932 do Código Civil. A devolução do dinheiro já recebido para a prática daquele ato, para a prática daquele serviço, deve ser feita, porque se não for, nós estaremos diante de um locupletamento ilícito ou chamado enriquecimento sem causa, ok? Então, com isso, nós já falamos de inadimplemento, não é? Da obrigação por impossibilidade de cumprimento por parte do devedor, por sua culpa ou não. E inadimplemento em razão da recusa do devedor, ok? Então, quais são as consequências que são geradas por esta situação?
acabamos de ver. Tá certo? Isto tudo nós estamos verificando nas obrigações de fazer. Com isso, meus amores, simples assim, nós terminamos as obrigações de fazer e voltamos com mais um vídeo, com mais uma das nossas obrigações. E aí, só falta mais uma obrigação, que é a obrigação de não fazer. Depois nós vamos continuar com as aulas, falando sobre as obrigações divisíveis, as obrigações indivisíveis e as obrigações solidárias. Não esqueçam de fazer o resumo e nos encontramos nas outras aulas. Um beijo e até lá!